Bom dia, queridos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o momento que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Hoje estamos aqui nesse formato diferente, né? Devido à situação que estamos passando aí do coronavírus. Espero que isso acabe logo. Eu não aguento mais, já estou 2 semanas em casa sem ir na rua. Terrível. Mas eu estou fazendo a minha parte. Espero que vocês estejam fazendo a de vocês. Acho que vocês, como pessoas inteligentes, pesquisadores, estudantes, com certeza vão estar fazendo. Cobrem aquelas pessoas que não estão fazendo. Vocês têm esse direito, tá? Vocês têm mais acesso, de repente, à informação do que muita gente. Então, cobrem, né? Levem a informação, porque, né, o camarada não deve ir na rua sem propósito, né? Lógico, né? Às vezes a gente tem que ir no mercado, tem que comprar um remédio, né? Algumas pessoas ainda estão trabalhando, então essas pessoas não se aplicam. Agora, a pessoa que, vou ali dar uma volta, né? Fica em casa. O que acontece? Tá o vírus aí. Quanto mais esse vírus, né, infectar pessoas, mais tempo ele vai estar entre nós, mais complicado vai ser para o Brasil e para a gente, tá? Pessoal, as aulas de afro, vou fazer dessa forma, tá? Informática eu não sei ainda, mas acredito que também vai fazer. Sempre assim, né? Vou trazer o vídeo e vou deixar o material escrito para vocês passarem para o caderno, né? Pode copiar ou imprimir e colar, não tem problema. Vai alguns exercícios, né? Esses exercícios são para vocês, né? Coloquem no caderno, façam eles, tá? Vai estar relacionado à prova, tá? O nosso trabalho, né? O trabalho que eu pedi, vocês podem fazer no computador e me mandar o arquivo. Vou deixar o e-mail, meu e-mail, tá? Para vocês quando eu enviar esse vídeo. Ou caso, professor, fiz no papel, não tem problema. Tira a foto, uma foto legal, foto das folhas todas e me manda, tá? Não tem problema nenhum. Pessoal, hoje vamos falar sobre movimento abolicionista, tá? Quando eu falo em movimento abolicionista, a maioria das pessoas pensa logo na Lei Áurea, né? Que foi o ponto final aí que marcou na história, né? Essa passagem tenebrosa aí do Brasil, né? Ano passado nós fizemos não. A Lei Áurea fez 130 anos de aniversário, tá? E muitas pessoas pensam, pensa na Lei Áurea, pensa na Princesa Isabel, e assim, né? A Princesa Isabel como? Foi ali na cozinha, voltou com um papel, escrevendo, aí perguntou a ela, o que é isso aí? A Lei Áurea, eu estou escrevendo aqui, pá. Não é bem assim, né? A Lei Imperial número 3.353, né? Ela passa primeiro pela Câmara Geral, depois ela é levada ao Senado, depois do Senado ela chega na mão da princesa, e aí ela assina, tá? Esse é o caminho da Lei Áurea. A luta pela escravidão, a luta pela abolição, ela começa bem antes desse período aí, né? Ela começa no século XVII, lá na época, né, da escravidão indígena, né? Quem é à frente dessa luta da época são os jesuítas, né? Os jesuítas, que vou falar no segundo semestre bastante, são aulas bem bacanas. Os jesuítas, eles têm essa questão, apesar de ficarem sujos aí na história. Deixa eu desligar o ventilador aqui, gente, esqueci. Apesar de ficar marcado aí na história, né, a destruição aí da cultura indígena, você também tem um lado bom dos jesuítas, que foi, né, a defesa perante ali o império, né, perante a Portugal, né? Eles têm essa questão, não, mas os índios, eles são seres, né, são pessoas puras, não podem ser escravizados, né? Depois Portugal levanta uma questão, será que a gente deve enxergar o indígena como um igual, né? Será que ele faz parte de Portugal? E ficam nessa questão, até que em 1757, né, o Marquês do Pombal, ele, secretário do
do Reino de Portugal, ele decreta ali o fim da escravidão indígena. A partir daquele momento não pode ter mais escravos indígenas, né? E aí uma curiosidade, em 1761, o mesmo Marquês do Pombal, ele dá fim à escravidão africana. Só que em Portugal, na Índia e na Ilha da Madeira, né, se não me engano. Portugal e Ilha da Madeira. No Brasil, não, porque o Brasil, para Portugal, né, na visão lá do português, um país gigantesco, né, tamanho continental aí, para eles não teria condições de libertar, né, os escravos, sendo que, né, a gente sabe, o Brasil ele é construído aí, né, com o sangue dos escravizados, né? Seria de repente complicado. Para Portugal, provavelmente perderiam espaço, né, não teriam como. A maior parte do 70% aí em algumas cidades 70% da população era negra. Então, se você tira aquela galera, né, ficaria inviável para Portugal. E Portugal permanece com essa mancha aí, né, transferida para a gente, essa mancha na história. Existem muitos relatos da família imperial ser contra a escravidão, né? Princesa Isabel, o marido dela também, o Conde de Dom Pedro II e Dom Pedro I. Existem diversos relatos sobre isso. Tanto que em 1822 o Brasil ele é quase, né, no momento da independência, a família imperial ela quase que consegue fazer, né, essa criação do Estado ali do Brasil sem escravidão. Mas aí, mais uma vez, a parte econômica pesa, né? O Brasil ele é sustentado, né, por oligarquias também, financeiramente, né? Ele é sustentado por oligarquias e essa galera não permite isso. Infelizmente, né? O que poderia ser um diferencial na nossa história, né? Sermos aí o primeiro país da América, né, com um novo regime, né, a abolir a escravidão, acabamos sendo os últimos, né? Seríamos os primeiros, na frente dos Estados Unidos, na frente de tudo, mas acabamos sendo os últimos, acabamos sendo o último, né? Infelizmente. Já aí sobre o comando aí do Dom Pedro I, né? A gente tinha aí o principal camarada aí à frente desse pensamento contra a escravidão, né? Fique claro, né, um cara mais relacionado ali ao poder, né, mais próximo a Dom Pedro, né, que é o José Bonifácio. Né? José Bonifácio, o que ele dizia? Ele dizia que a escravidão era uma doença infecciosa do Brasil. Ele usava esse termo. E de fato, ele tinha total razão, né? Hoje, um dos maiores problemas do Brasil, né, a pobreza, aí, é derivado dessa época, né, derivado desse momento aí do passado. Né? Vou falar sobre isso mais à frente, mas vou, né, só dar uma palhinha aqui, que é qual o problema, né? Você libertar ali os escravos. Qual o problema disso? Na verdade, não tem problema nenhum. Né? Isso sempre foi buscado. O problema é que... Desculpa, gente, era muita mensagem. O problema é que esse pessoal, né, foi liberto sem nenhum projeto social, cara. Né? Os caras, pessoal, valeu, vocês estão livres, vai lá. Aí o cara vira, pô, mas e agora eu vou trabalhar como? Vou viver de quê? Tem alguma terra para trabalhar? Não. Existe algum curso para fazer? Não. Se vira, né? Daí os caras, eles acabam fazendo, que nem a gente viu na última aula aí, na penúltima aula, se não me engano. Né? Os barbeiros, né? Viviam ali de música, né? Arrancava dente ali, se o cara vivesse bem, se morreu, pô, tava muito bravo o negócio, sanguessuga, lembram disso? Essa loucura? E outros tipos de trabalho, faziam qualquer tipo de trabalho, mas complicado, né? O cara não tem uma estabilidade, não tem uma casa.
não tem uma casa, né? Futuramente aí você tem a história aí da criação das favelas, né? A primeira favela ali no centro do Rio, ela tem derivado dessa história, porque os caras viviam no campo, né? No campo não tem trabalho, né? A escravidão acabou, né? O dono de terra, ele, ao invés, né, de contratar aquele pessoal, não, olha, agora vocês vão ser funcionários. Não, né? Eles contratam pessoas que vêm da Europa. Então isso aí é coisa da próxima aula lá para frente, acho que no segundo bimestre. Então, tem uns probleminhas aqui. Então, esse era o pensamento aí do José Bonifácio, né? Ele tinha total razão, hoje a gente vê. Mais à frente, ali no período regencial, rapidinho, 1831 a 1840, Dom Pedro I vai embora, deixa seu filho aqui. Qual o problema disso? O problema é que o Dom Pedro II é um menino, não pode assumir. Só vai assumir em 1840, no golpe da maioridade penal, né, que ele assume com 14 anos, não poderia. Mas aí tem o golpe, né, a população está pressionando, também é coisa para outra história. Né? Mas esse período é um período conturbado, né? E a Inglaterra, ela cobra bastante ali, né? Parece que ela sabe que o Brasil está passando por um momento complicado. Então ela pressiona bastante ali aquele momento. E aí vem a expressão para inglês ver. Se vocês nunca escutaram essa expressão, com certeza pode vocês conhecem, para inglês ver, vem desse período, né? Eu tenho que falar um pouco rápido porque o YouTube tem tempo de vídeo, nem sabia disso. Expressão, né, para inglês ver. Começam a surgir diversas leis e o Brasil balança a cabeça, diz que vai fazer, mas é tudo mentira. A maioria ele burla, não faz. Então, para inglês ver, né? Uma dessas leis é a Lei Feijó, tá? Ela surge em 7 de novembro de 1831, logo no início mesmo do período regencial, né? E a Lei Feijó é o que? Ela impede que portugueses busquem escravizados na África e tragam para o Brasil. Né? Eles têm autorização de abater os navios, né? Pegar aquela galera, levar para a África de volta, prender os marinheiros ou até, se for o caso, confrontar. Isso melhora o caso? Não. Porque aumenta o tráfico, tá? A forma ilegal aumenta e cria um mercado interno de escravos. Né? O escravo ele passa a ficar muito caro. Né? Muito caro. O tanto que vem de fora, quanto que vem de dentro. Né? Os que são vendidos por dentro. Pessoal, é isso. Até a próxima aula. Grande abraço. Qualquer coisa, pode me mandar pergunta, tá? Pelo meu e-mail, vou deixar lá. E é isso. Valeu.